Solidária, sociólogo e advogado Lenivaldo Lima, que vai fazer uma análise da conjuntura política atual do Brasil, a nível local, estadual e nacional, né? E vamos fazer esse debate para saber um pouco de como está se costurando a política no Senado Nacional, principalmente em tempos de reforma da Previdência, reforma trabalhista e tantas outras reformas que estão sendo implementadas pelo Congresso Nacional. Bom dia, Lenivaldo. Seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. Bom dia, João Sobrinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para a gente conversar, João. Estou há muito tempo refletindo as práticas políticas para a gente redesenhar a esperança no Brasil e, quem sabe, na nossa cidade e na cidade. A democracia permite justamente isso, a gente refazer as esperanças para que as coisas possam fluir a benefício da maioria. Em tempos que a economia, segundo os jornais têm informado, no Brasil, que diz que está havendo uma melhora de crescimento, inclusive do PIB do Brasil, mas a população não sente esse reflexo desse crescimento no bolso, né, com os aumentos constantes de combustíveis e tantas outras coisas e tantos os produtos da cesta básica do brasileiro. Como é que o senhor avalia essa situação da economia no Brasil atual? João, a gente já conhece o modelo Meirelles, né? A gente já conhece esse modelo de crescimento econômico, né? Haja vista a manipulação dos dados, dos números que são publicados, é evidente, há uma clara evidência de manipulação de informações deste governo golpista, né? Ele é golpista não só porque tirou uma presidente eleita e botou um outro programa que não foi eleito nas urnas, mas é golpista na sua continuidade também. Ou seja, ele dá uma continuidade de uma série de procedimentos que vão confirmando o golpe. Que, se o tempo for permitir, a gente pode falar disso. Mas na economia estrito sensu, este modelo é um modelo de concentração. Ele privilegia o sistema financeiro, ele privilegia a especulação financeira, aquilo que o Brizola chamava de agiotagem internacional, né? Não é à toa que internacionalizou os preços de combustível, de petróleo, né? A Petrobras hoje é uma sucursal das petroleiras internacionais, não é mais do que isso. Aquele discurso que estão viabilizando a Petrobras, saneando a Petrobras, é uma farsa. Do ponto de vista da nacionalidade, da soberania do povo brasileiro, é uma farsa. Eles estão destruindo todas as indústrias de biocombustível que foi construída ao longo dos 15 anos, que incorpora uma outra matriz energética, inclusive de incluir a população brasileira, pequenos agricultores, agricultores familiares, incluir nesta matriz energética do futuro, que era biocombustível a partir da mamona, integrado com a estatal brasileira Petrobras. Eles estão destruindo tudo isso, né? E essa destruição, ela foi pensada, ela foi paga por alguém, né? Digamos assim, ela foi paga pelas petroleiras internacionais. E o povo brasileiro está pagando esse preço. Então, este modelo a gente já sabe, controla informações, controla dados, certo? Privilegia o sistema financeiro, controla a demanda, o mercado de consumo, é projetado para um determinado mercado de consumo, que não pode incluir outros. Então, controla a inflação a partir disso, né? Controla a inflação a partir da circulação da moeda, né? Controla a inflação a partir de determinados fluxos de produtos. Assim, fica um pouco complicado na cabeça do consumidor, da pessoa simples e humilde das comunidades, essa questão de como é que a inflação diminui e os preços aumentam. É justamente pela manipulação de informações, a manipulação de dados. Nós temos aumento de energia, nós temos aumento de combustível, de gás de cozinha, periodicamente, certo? Oscila pouca coisa, porque a justificativa é a oscilação do mercado internacional.
E nós temos, na área de alguns produtos, na cesta básica, de fato tem uma queda, certo? Que também oscila. Então, há uma manipulação nessa proclamação da inflação. Porque o fundamental para eles, certo, hoje, no dado da inflação, não é se o preço está abaixo ou não no final. É que atrelou a inflação ao reajuste dos orçamentos de educação e saúde. Quando teve aquela PEC da maldade que congelou por 20 anos, a atualização ali, ela se dá, ele não pode ter aumento acima da inflação. Então o índice que vai dizer do orçamento da educação e da saúde é o índice da inflação. Ele vai dizer, ó, próximo ano terá um reajuste a partir de 3%, 4%. Então é importante para o projeto desses caras que a inflação esteja em queda. Então há evidência de uma manipulação, e alguns economistas já estão dando sinais disso, de manipulação dos dados da inflação. E para isso a mídia contribui, a grande imprensa contribui. Vai lá, faz uma entrevista com o cara, tá certo? Que tem emprego, tá certo? E com isso projeta que os dados do desemprego estão caindo. Os dados do desemprego hoje, João, tá certo? É que o aumento do emprego é o registro do emprego sem carteira assinada. Esse aumento que está propalado aí de crescimento é um aumento. E outro dado ainda maior da inflação, tá certo? É toda a repercussão e do emprego, da questão do emprego, a propalada da Previdência. Ou seja, para superar o déficit da Previdência, eles estão alegando que, além dessa famigerada reforma que querem fazer, eles trabalham com o dado da geração de emprego, que é falso, porque não estamos gerando emprego que paga a Previdência, nós estamos gerando emprego precarizado. A grande mídia tem divulgado, inclusive em relação a essa proposta da Previdência Social, da reforma da Previdência, que o único caminho para que o Brasil volte a ter crescimento econômico e saia do déficit que é gerado pela Previdência é essa reforma da Previdência. O que é que o senhor acha disso? A reforma da Previdência, primeira coisa, o governo trata a Previdência simplesmente para cuidar de aposentados. Hoje a Previdência ela é uma sucursal do Ministério da Economia, certo? E a Previdência é Seguridade Social. Ela foi pensada pela Constituição de 88, implantada nos últimos governos de Lula e Dilma como Seguridade Social. Ela foi sendo ampliada, ela foi incorporando no seu corpo, tá certo? Determinados benefícios, como benefício de prestação continuada, auxílio maternidade, auxílio doença, não só o acidente de trabalho, mas ele vai incorporando da população, ela vai, a ponto que a Previdência, na maioria dos municípios do Brasil, ela é a principal fonte de renda local, certo? Tirando a Previdência, tirando Bolsa Família e o que gera de FPM, os municípios vão falir. E essa reforma, ela vai nesta direção. Porque esta reforma, ela não vai ser só pelo que é aprovado no Congresso. Ela já está em curso. Hoje, para aposentar uma pessoa é muito difícil. Para tirar um auxílio maternidade, você tem que provar, se a pessoa não for efetivamente carteira assinada dentro dos padrões convencionais da Previdência, tá certo? Você não consegue. Né? Benefícios de prestação continuada estão sendo cortados assustadoramente. Pessoas que estão incapacitadas há anos de volta ao trabalho estão sendo, as perícias agendadas com peritos pagos para dar pareceres negativos, estão sendo assustadoramente chamadas de volta ao trabalho. Pessoas com 5, 6 anos, que ela já teria direito à aposentadoria por invalidez. Então essas pessoas estão sendo, ou seja, está em curso uma reforma que
tira do conceito de seguridade social para voltar a Previdência a tratar só da aposentadoria clássica, aquela aposentadoria convencional do cara que tem carteira assinada e contribuiu dentro daqueles critérios de idade e de contribuição com o fator previdenciário. O governo Temer ele tem propagado e tem vendido o produto da reforma da Previdência da seguinte forma, ele dizendo que esta reforma que eles querem fazer, ela vai beneficiar diretamente aos trabalhadores de salário mínimo, porque a maior parte dos recursos alocados na Previdência Social é para beneficiar os altos salários do sistema previdenciário. Você concorda com essa tese do governo? Esta foi a propaganda que eles criaram. Nos vários recuos que foram dados, tá certo? Da proposta inicial até a que está hoje no Congresso, vem essa de que é para tirar privilégios. Não é para tirar privilégios coisa alguma, certo? A farsa ela está no marketing, tá? Porque se tirar privilégios de parlamentares, dos magistrados da Previdência, não vai tirar privilégio porque eles têm previdência privada pago com recurso público, porque o salário deles é recurso público. Entendeu? No Congresso você tem a previdência própria dos parlamentares, você tem a previdência própria, tá certo, do judiciário, que não deixar de pagar o regime geral de previdência ou receber uma aposentadoria dentro do limite é mínima. E os dados disso aí não quer dizer que vai tornar a previdência habitária. O que é tão contraditório é que eles estão na política que vinha de valorização do salário mínimo. Você tem um recuo assustador nisso aí. Ao invés de aumentar, estão diminuindo. Que isto diminui a contribuição para a Previdência. Ora, se um percentual tal... Deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu compreendi. O governo está usando essa proposta como pano de fundo para beneficiar os grandes empresários, que é que vai fazer o recolhimento de previdência social dos trabalhadores. Isso, no fundo, você tem... Se você diminui o salário mínimo... você diretamente vai prejudicar a classe trabalhadora, os que ganham menos. Os que ganham menos e, consequentemente, a Previdência deixa de arrecadar. Aí qual é a justificativa do governo? Não, porque a maior parte de quem recebe da Previdência é beneficiário de salário mínimo. Se eu aumento o salário, a Previdência vai sair muito mais de caixa. Agora, o perdão que foi dado só este ano aos grandes latifundiários, o Banco Itaú e outros mais, um volume enorme, as petroleiras, que é projetado até 2040, um perdão de tributo. O governo que diz que está com dificuldade financeira abre mão desses recursos. 1 trilhão, João, 1 trilhão. 1 trilhão das petroleiras. Isso é quase 10 vezes o que eles estão anunciando do rombo da Previdência. Quase 10 vezes o que eles dizem que é o rombo da Previdência. Então, é absurdo. É por isso que eu digo, e volto a afirmar, há de fato uma manipulação muito grande. Quando a gente fala da Previdência, vai buscar os auditores fiscais da Previdência, o que é que eles estão dizendo? Vai buscar a CPI da Previdência no Congresso, que é que eles afirmam no seu relatório final. Não tem déficit. O que tem é uma gestão atrapalhada e aí, de fato, há uma manipulação de informação para o grande público. Haja vista Nessa seara de discussão em relação à Previdência Social, onde entra aí a economia solidária? Como é que o senhor vislumbra essa situação da economia solidária nesse cenário? Eu acho que a economia solidária, e a minha percepção, nesse grande debate nacional, e, por exemplo, a reforma trabalhista, que é outro desastre, né? A precarização do trabalho, você já percebe evidente nas ruas, né? Nas ruas e nas novas contratações. Precarização, aquilo que o movimento sindical, a esquerda toda falava, você já é perceptível, né? Com esse um mês de vigor da reforma trabalhista. Tá? A economia solidária, ela
pauta nesse contexto uma outra forma de trabalho. E aí a previdência, ela poderia ser um estímulo muito grande nesse sentido. Você dá uma direção para um outro tipo de sociedade. Tá? Como seria isso? Seria um estímulo a incorporar as pessoas no trabalho de forma decente e não de forma precarizada. E com isso você tem um marco jurídico, regulatório, tá? que favorecesse nas diversas políticas de inclusão do ser no mundo do trabalho. Que isto, evidentemente, iria conviver com grandes empresas, iria conviver com micro, pequenas empresas, mas você ia dar um caminho para essa sociedade um outro tipo de trabalho que não seria o trabalho subordinado. E a Previdência seria fundamental nesse sentido. A Previdência enquanto seguridade social, não como mero repassador de recursos de aposentados. Isso não passa nem perto, nem de longe, na reforma que está no Congresso. Não passa nem de longe. A reforma que está no Congresso é para diminuir o tamanho da Previdência. Não é para outra coisa. É para diminuir o tamanho da Previdência e arrecadar muito mais. O senhor acredita que essa reforma vai passar no Congresso? Porque a gente está vendo que o governo está com dificuldade de juntar os 308 votos. Está numa luta grande. E agora o desespero aumentou muito com essa ideia de tentar prometer recursos para os municípios, mas em contrapartida os prefeitos têm que falar com os deputados da sua base para votar a favor da presidência. O que é que o senhor vê? Como é que o senhor vê essa situação? João, desse governo a gente espera tudo e desses parlamentares também. Essa bancada de sustentação ao governo Temer, ela é absurdamente vergonhosa. Para não dizer vergonhosa, falta vergonha na cara desse povo. Certo? Descaradamente, eles se vendem e pedem dinheiro para poder votar. Descaradamente, basta ver os sucessivos fatos aí a respeito das denúncias do presidente com formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e todas as outras coisas mais. Então, passar ou não passar, a gente pode estar suscetível a qualquer uma dessas, certo? Hoje, por exemplo, quando eu vinha para cá, na rádio, a Rádio Cultura estava anunciando que o presidente da Câmara já está dizendo que conta com mais do que os 308 votos para aprovar. Ou seja, né? Como é que nós estamos pagando isso? E sem o PSDB ele não consegue. Sim, mas como nós estamos pagando isso? Com o aumento da conta do gás, com o aumento da conta do combustível, com o aumento da conta de energia, certo? Com os cortes nos programas sociais, só da assistência social está previsto para 2018 90% de cortes. 90%. O programa de aquisição de alimentos, que integra muita gente no país inteiro, agricultores familiares que vendem para o governo, recebe via Conab, esse programa praticamente foi extinto. Praticamente foi extinto. Então, e muitos outros. O programa, os créditos da reforma agrária, o governo está estimulando titulação titular assentamentos que não têm as menores condições de viabilidade, porque não foram instalados ainda, não tem desenvolvimento algum interno. Eles estão querendo titularizar e liberar da responsabilidade do governo. Então, é isso que eles estão querendo uma previdência mínima e que arrecade mais. Né? E essa previdência não nos interessa. Esse é Lenivaldo Lima, sociólogo, advogado, militante da economia solidária aqui no município dos Palmares e no estado de Pernambuco. E estamos aqui nesse debate sobre a conjuntura política nacional. Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos com um discurso de ódio e de raiva. E muitos líderes em outros países tentam copiá-lo, inclusive aqui no Brasil com o senhor Jair Bolsonaro. E como é que o senhor vê essa situação crescente do discurso do ódio entre as pessoas, da criminalização de alguns segmentos da sociedade aqui no Brasil? Acho que o Brasil, João, nesse sentido, né, o ódio ele foi alimentado politicamente, por esses fatos todos narrados aqui. Agora tem uma outra vertente religiosa também, que está sendo alimentado o ódio. Acho que a esquerda, nesse sentido, ela não pautou determinados direitos civis
que hoje são atribuídos como se ela tivesse pautado no governo. Por exemplo, a esquerda nunca pautou a questão do aborto como governo. Né? Você pega o governo Lula e Dilma nunca mandou projeto de lei para o Congresso. A esquerda nunca pautou para o Congresso para legislar a questão da homoafetividade. Quem legislou sobre isso foi o Supremo Tribunal Federal. E que hoje é atribuído à esquerda. Certo? Eu acho que nesse sentido a esquerda ela não pautou determinadas questões dos direitos civis, de direitos civis, da liberdade, tá certo? Nós, tá certo, discutimos pouco a questão da segurança pública, da violência. Pautamos a segurança como uma questão de inclusão das pessoas no processo econômico, que com isso daria um resultado de diminuição da violência urbana, como nós percebemos hoje. Ora, isso hoje a gente percebe que não é tão assim. Essas políticas de inclusão social ela tem que ter, para que evite determinados processos de crescimento da bandidagem, da criminalidade, mas elas por si só, elas não dão o resultado pretendido de segurança do cidadão contra a criminalidade e a institucionalidade do crime, como a gente está vendo no Rio de Janeiro. Né? O crime no Rio de Janeiro é institucionalizado. Então, nós erramos nisso. Então, nesse contexto, favorece determinados candidatos que aparecem raivosos, tá certo? Que defendem o livre armamento do cidadão. Imagine se nós tivéssemos todos, o cidadão brasileiro pudesse comprar arma em todo canto. Falando em armamento, né? A gente vê as pessoas falando que o Jair Bolsonaro vai liberar o armamento do Brasil, vai ver leis para isso, para tornar o armamento legal. Mas aí, de contrapartida, a gente observa nos Estados Unidos aquele cidadão lá de classe média alta que vai para um quarto, vai para um apartamento de um hotel e atira em várias pessoas que estão participando de um show musical. Aí o Brasil está preparado para que a população esteja armada? O sentido da vida que é dado pelo norte-americano não é o mesmo que é dado por nós. Nós vivemos uma segregação econômica, um preconceito contra negros e pobres bastante escondido, mas que é real, certo? Hoje no Brasil se mata, né? Basta ver os índices aí do Fórum Nacional de Combate à Violência. O Brasil se mata mais do que na guerra da Síria. Pra você ter ideia, hoje. Né? Então, se você armar o cidadão, né? Você vai estar dando autorização dele matar, ainda mais. Né? Por isso que eu sou radicalmente contra essa liberalização da compra de armas. Isso vai favorecer, nós já conhecemos, a indústria armamentista. Vai favorecer a bandidagem ainda mais nesse país e não resolve. Hoje se mata no Brasil por simples briga de trânsito. Por briga de vizinho se mata à toa. Imagina se todos estivessem armados, né? Como é que isso ia terminar? É falso essa ideia de que você tem uma arma em casa, vai se proteger do bandido que vai estar te assaltando, roubando. Não é. Pronto, Nivaldo, a gente já está se encaminhando para o fim da entrevista, mas antes de terminar a gente precisa fazer também uma avaliação, uma reflexão na política local aqui em Palmares. Temos um novo governo aqui que está completando o seu primeiro ano de mandato, com vários acertos e muitos erros, como todos os outros que passaram por aqui. Mas como é que você vê essa conjuntura municipal na política e esse primeiro ano de mandato aí do prefeito Altair Júnior? Eu vejo, João, o seguinte, a política em Palmares, a última eleição, o povo de Palmares deu ao prefeito Altair, a equipe que entrou com ele, tá
tá certo? Autoridade para resolver muitos problemas de Palmares. Autoridade, porque a eleição foi muito expressiva no número de votos. E eu percebo que o tempo vai passando e eu poderia enumerar várias coisas que eu não estou vendo o exercício dessa autoridade dada pelo povo de Palmares. É evidente que eu não estou no governo, não conheço os planejamentos internos. Pode ser que esteja planejado para isso acontecer no próximo ano. Pode ser, pode também não ser. Agora, que foi dada uma autoridade para resolver determinados problemas. Tem problemas que são de competências exclusivas do município e podem ser resolvidos. Não precisa muito dinheiro. Vou dar só um exemplo claro. A gente tem esse centro dessa cidade, em que o pedestre tenha prioridade. Eu acho que pode, o município pode fazer isso. Tá certo? E o governo anterior deixou até alguns mecanismos institucionais praticamente prontos. Estou dizendo isso com precisão de informação, porque nós trabalhamos juntos nisso, naquele período inicial que eu estive no governo anterior. Então veja, esse é um problema. Outros é por articulação, porque o município não tem recursos para fazer. Tem problemas estruturais no município, porque o município não tem condições de fazer. Mas poderia resolver muito mais, otimizar muito mais os recursos que tem. E nós não estamos percebendo isso. Às vezes eu tenho um sentimento, quando se fala do governo Altair, que ele está perdendo tempo. Espero que esteja errado, porque nossa cidade não merece mais. Assim, mas eu vejo assim, que a choradeira, no ponto assim, entre aspas, o reclamo, né, dos prefeitos no Brasil como um todo, da falta de recursos, queda do FPM, queda na arrecadação e tudo mais. Mas um ponto que a gente tem batido muito e tem falado, inclusive no meu blog eu citei esse tema, é que muitos prefeitos que reclamam hoje, eles utilizaram o recurso na campanha de crucificar seus antecessores para ganhar a eleição, dizendo que tudo que acontecia à época era mentira, que tinha dinheiro para resolver tudo e que se não resolvia o problema era de gestão. Mas quando chegam no governo, sentem a realidade dos problemas e com a bomba na mão, é o termo pejorativo que eu usei, aí repete o discurso dos antecessores e vê que tudo que os outros falavam em relação às dificuldades financeiras eram verdades. Como é que se houve essa contradição do discurso da campanha com o discurso quando está na gestão? E dizia um pensador político que dizia campanha é marketing, governo é outra coisa. Né? Eu não concordo muito com essa expressão, porque eu acho que a campanha preparatória para um governo, ela deve ser coerente, né? Para o governo. Mas será que a população está preparada para uma campanha coerente? Mas aí você tem que ter a capacidade de convencer a população. Os problemas de Palmares são muito graves, muito graves. E não é porque esse governo é o anterior, é que vem uma continuidade de processos decisórios que agrava a situação administrativa do município. É muito grave. Né? Nós vamos ter no próximo ano, como você está falando muito de corte de recursos, nós possivelmente vamos ter no próximo ano, já está havendo sinais disso, de faltar merenda nas escolas. E vai faltar merenda na escola, a culpa vai ser do prefeito, mas não é dele. É porque ele não vai estar tendo recursos sendo repassados. E na saúde nem se fala. Porque os cortes planejados é de 40% para a saúde e 40% para a educação. Então, transporte e tal. Agora, é esse tipo de conversa que você tem que politizar a população. Não do ponto de vista de legitimar que você está impotente de fazer alguma coisa. Mas dizer, ó, eu quero fazer. Eu quero fazer. Agora, temos que modificar. E ter coragem de tomar decisões que te ajudem a resolver os problemas. Ora, se você tem uma previsão para o próximo ano de corte de orçamento na educação de 40%, na saúde de 40%, você tem que ajustar o movimento, o município hoje. A gente vê muito, assim, eu considero um erro grave e acredito até fatal. O primeiro dia de mandato ele vai dizer como é que vai ser o restante do mandato. Isso não é uma crítica à gestão atual, mas todas as outras que passaram também, que no primeiro dia acha que todo mundo que estava subindo as ladeiras na campanha deve estar empregado na prefeitura. E isso provoca um inchaço enorme
na folha de pagamento e depois tem que demitir. Aí lá vem o saldo político negativo com essas demissões. Então é uma situação que eu vejo que é um fator complicador, né? O senhor concorda com essa tese ou o senhor acha que deve agregar essas pessoas que estavam junto na campanha? Veja bem, João, quando você faz uma campanha, tá certo? Você cria um bloco político. Você cria um bloco político. E esse bloco político ele vai governar, evidentemente. Tá? Agora, o que você não pode é sacrificar o município, a administração, a gestão da cidade. Porque uma coisa é um bloco político para gerir a cidade. Outra coisa é um bloco político para ficar nas benesses que a prefeitura cita. E nesse sentido nós teríamos que fazer uma reforma profunda nos municípios. Profunda, né? Ou seja, a relação do município com as câmaras municipais e vice-versa, isso precisa ser alterado. Gente, não dá para continuar como está. O custo dessas câmaras municipais é alto. É alto. A população paga. Estou falando disso. Você falou da folha de pagamento. A folha de pagamento, para mim, se criou uma compreensão no serviço público, todos, não é só Palmares, mas todos, que o efetivo não trabalha, só quem trabalha é o contratado. Isso é falso, gente. Isso é falso. Nós precisamos alterar isso. Aí por isso que incha a folha. Para poder dar conta de serviços, você incha de contratados na saúde, na educação. E aí, como é que contrata? Nesses critérios que você falou. Verdade. A gente precisa torcer muito para que o município tome rumo, acerte o caminho, que o prefeito Altair descubra os caminhos corretos para alavancar a nossa economia e o bem-estar da nossa sociedade. Mas, Lenivaldo, estamos realmente chegando no final da nossa entrevista. Eu te agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui conosco, fazendo esse debate conjuntural da política nacional e também local. E deixo você à vontade para fazer suas considerações finais aí para o nosso público, vislumbrando 2018 de muito sucesso para todos. João, primeiro eu queria desejar a todos um Feliz Natal. Nós estamos no mês de Natal, a você e sua família. Um Feliz Natal a todos que nos assistem. Tá? Dizer que a gente tem esperança. O que move desse vale de lágrimas que a gente está vendo e se projeta, a gente tem esperança de encontrar meios. Acho que o povo brasileiro está vivendo uma contradição entre o passado e o futuro, tá? Que é possível que vá se definindo nesses próximos anos. E 2018 me parece que é um patamar para isso. Então vamos encontrar caminhos. A população brasileira, a gente está nós estamos, do ponto de vista de sistema de governo, entre um sistema oligárquico e um sistema de cidadania. A gente estava construindo uma cidadania, ainda não estávamos. Qual é a diferença? A diferença é que o cidadão, um sistema oligárquico, quem manda são os grupos poderosos, tá? Seja ele econômicos ou patriarcais ou de privilégios políticos, que é o que nós estamos assistindo no governo Temer. E um de sistema de cidadania é que você dá poder aos cidadãos. Tá? As políticas vão para todos e não para a minoria. Tá? Então essa é uma grande diferença. Então em 2018 põe essa esperança para a gente. Creio que a gente vai. No estado de Pernambuco também acho que vamos ter um debate muito fervoroso nesse sentido. Né? E creio que os municípios possam encontrar o seu lugar e o seu caminho. A população dessa região principalmente, que passa também por uma mudança muito grande, com a quebradeira das usinas e da cana, tá? E nós precisamos encontrar caminhos. E estamos aí, naquilo que eu puder contribuir, eu vou dar essa minha contribuição. Esse, creio ser a minha missão, o meu sacerdócio, né, como cristão, nesse caminho que a gente vai construindo. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E a gente está aí para ajudar. Nós aqui agradecemos essa oportunidade. Esse é o programa Papo Aberto. Você que está assistindo ao nosso programa, não se esqueça de assinar o nosso canal. Você clica no link vermelhinho que está aqui pertinho do Lenivaldo. E
assina o nosso canal no YouTube para receber todas as atualizações de entrevistas que estamos fazendo. TV Una, a imagem viva da comunidade.